E a gente hoje está com a presença de alguns devotos mirins aqui com a gente no nosso estúdio, que a gente vai falar um pouco, né, sobre algumas dificuldades que muitas vezes as crianças têm na escola, né, acabou de retornar às aulas, né? Muitas vezes tem alguns problemas, às vezes as crianças não falam muito para os pais. Então hoje a gente está aqui com a Raquel Godoy, também da família dos devotos, para contar para a gente, para falar um pouquinho de como que a gente pode ajudar as crianças, né, nesse retorno às aulas. Muitas vezes elas enfrentam alguns problemas na escola que a gente tem dificuldade de reconhecer, às vezes as crianças têm dificuldade de avisar, falar com os pais também, né? Bom dia, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos. Vocês também, está aqui o Enzo e a Maria Júlia, né? Bom dia, Raquel, e trouxe os seus convidados, né? Bem-vindos. Pois é. Bom dia para vocês, para todos que estão ouvindo a gente. Esse tema é muito importante mesmo, né? Porque é fundamental na educação o diálogo. E daí, se não há o diálogo em casa, e às vezes para a criança também é difícil começar um diálogo de uma coisa que talvez ela não tenha entendido muito bem como aconteceu, né? Às vezes a culpa aconteceu e de repente não quer nem contar também, né? Às vezes tem vergonha ou às vezes não quer frustrar a expectativa que o pai tem dela. O pai fala, ai, você vai ir muito bem na escola, vai ser tudo ótimo, começou o semestre, a família toda feliz, né? Daí a criança passa por alguma dificuldade, daí a criança fala, e agora, como eu vou falar para o meu pai, para minha mãe, que não deu tão certo como eles gostariam que tivesse dado, né? E como a gente também escuta muito falar, e às vezes assim, quando as crianças chegam da escola, né, perguntar não, como é que foi o seu dia? Não, vamos perguntar de algumas outras formas para elas poderem também ir contando, né, o que teve de mais legal no seu dia, né, não ficar sempre só ali, né, como que foi, instigar mais, né. Eu acho que os pais precisam ter uma atenção redobrada num período de escola. A gente fala que no começo do ano é um período de adaptação. E daí, no meio do ano, às vezes não se dá o valor necessário após as férias. Em 15 dias de férias, a criança muda. Se é 30 dias de férias, a criança muda, os coleguinhas mudam, a criança amadurece. E, às vezes, quando ela volta, é uma nova adaptação. Então, vale aquele cuidado que, às vezes, o pai tem no início do ano, vale ter atenção de ter um cuidado depois das férias mesmo, do meio do ano. Acho que nós vamos propor, então, vamos fazer assim. Vamos fazer uma brincadeira e a Raquel vai explicando depois de cada pergunta que nós fizermos, né? Mas só antes de perguntar um pouquinho para a Maria Júlia e para o Enzo, como que foi retornar à escola agora das férias de julho? Muito bom mesmo. Matou a saudade dos professores e dos amigos. Ah, então gostaram desse retorno? Estavam com saudade da escola? Sim. Sim. Ah, quantos anos você tem, Enzo? 6. 6 e a Maria Júlia? 9. 9. O Maria Enzo, Júlia está o Enzo quê? esteve Quarto aqui, ano? né, Enzo? 4 anos. O Enzo já é de casa. Inclusive, esse microfone aqui, Juninho, ó, se tivesse uma pergunta, fala assim, o Enzo já fez isso com o microfone igual o padre? Já. Colocaram o microfone nele hoje ali, ó. Hoje ele tá com o microfone. Coisa boa. Na realidade, se nós vamos perguntar alguma coisa para vocês, né? Vocês vão levantar se sim ou nunca fizeram, né? E aí depois a gente dá um espacinho para a Raquel então, explicar também para as outras crianças que já fizeram isso, né? E como lidar com o tema que nós estamos falando, por exemplo, né? Nós vamos agora fazer a pergunta, pega a plaquinha nas mãos, tá bem? Você vai dizer sim ou nunca. Se você já fez isso, você levanta o sim. Se você nunca fez isso, levanta o nunca, tá bom? Quero ver, hein? Primeira pergunta é, olha, senti muito sono e dormi já na carteira da sala. Alguém já dormiu na carteira da sala porque estava com muito sono. E a outra, a Maria Júlia, nunca dormiu ainda, né? Olha então, Raquel, como podemos lidar com as crianças, né, que dormem lá na carteira da escola e quais são os motivos também, talvez, né? Na verdade, assim, cada pessoa tem um ritmo biológico, mas todas as crianças precisam dormir bastante, é natural. Quando é bebezinho, chega a dormir de 24 horas, chega a dormir 20 horas, né? E aos poucos a gente vai mudando isso. Ó, o Enzo já tá dormindo. Tá dormindo, no sofá, confortável. Eu também. Nossa. E a criança acaba dormindo na escola quando ou a escola tem um tempo muito longo, então é esperado que a criança durma na escola, ou então quando a criança vai dormir muito tarde e tem que acordar muito cedo. Então, os pais precisam lembrar que a criança tem que estar desperta, a criança tem que ir para a escola disposta, bem alimentada. Uma criança com fome vai ter mais sono, uma criança que não dormiu bem vai ter mais sono, uma criança que não passa o final de semana no sofá, sem atividade física,
Na segunda-feira, o corpo não está preparado. A atividade física também ajuda a regular o horário do sono. Então, é importante rotina. Às vezes, a família que não tem uma rotina prejudica o estudo dos seus filhos. Às vezes, excesso na vida digital, será que... Muito tempo na tela do celular, à noite no celular. Então, a criança vai dormir às 8 horas, a criança vai dormir às 9 horas. 2 horas antes, aconselha-se tirar a tecnologia. Ah, não, vai no celular até a hora de dormir. Não vai ter um sono com qualidade. E daí, no dia seguinte, é mais difícil aprender. Tirar o celular, tirar a televisão também. A gente fala só de celular, de tablet, mas também televisão, né? Que também acaba aprendendo muito, né? Explica aquela direito, luz. que eles não estão gostando muito, não é tirar tudo, né? Explica não, é um pouco antes de dormir. Isso. Né? Não precisa dormir assistindo televisão. Antes de dormir é bom uma leitura, é bom ver figurinha, mas não em tecnologia por conta da luz, né? Agora a gente tem uma outra pergunta aqui para vocês. Agressividade com os colegas. Como conversar e entender o porquê do sentimento de raiva? Vocês alguma vez, sim ou nunca, já sentiram raiva, ficaram bravos com algum colega, com algum amigo da sala? E vocês conversaram com a professora ou com a mãe e contaram isso também para tentar ver o que poderia ser feito? Sim, eu falei com a minha mãe. Mas como é que foi depois? Aí conseguiram voltar? Daí deu um jeito e resolveu. Você conversou com um amigo ou com amiga? É sempre bom conversar. E você, Enzo? Pra mim, já deu raiva porque tinha uma brincadeira que só tinham duas pessoas. Tinha meu amigo e eu. Daí, a gente pulou, a gente caiu nos dois mesmos lugares. Ninguém saiu da brincadeira. Daí todo mundo fez papel tesoura, empatou, ficamos com raiva. Olha, entendi quase tudo. Tinha que ter ganhado, ou um ou outro. Essas e ficou empatada a vocês, brincadeira. Foi empatado. Uau, mas daí vocês ficaram bravos com o outro. E depois, como é que resolveram? Foi tudo tranquilo, voltou a Foi amizade, tudo tranquilo. né? Ah, isso que é bonito, vocês, viu? Nós precisamos ser igual as crianças, briga e depois já tá junto, né? Aí os adultos aí ficam anos e anos sem conversar. Então, como é que vamos lidar com isso? Na verdade, assim, sentir raiva, ficar bravo é um sentimento, é natural, é uma emoção do ser humano e é importante que a criança aprenda, olha, você sente isso. Agora, o que você faz com esse sentimento precisa ser dialogado com as crianças. Olha, então, por exemplo, Enzo, você ficou bravo, Maju, você ficou brava. Mas o que você vai fazer com esse sentimento? Porque uma coisa é a gente ficar bravo e daí a gente explode, xinga e dá confusão e dá briga. Outra coisa é a gente ficar bravo, a gente negociar, a gente conversar. Então, reconhecer o sentimento e tentar discutir com a criança. Será que o jeito como você resolveu esse sentimento foi a melhor maneira? Será que tem uma maneira melhor do que ficar com raiva, do que ficar bravo ou do que entrar para agressividade? Então, se o seu filho, às vezes está em casa e é mais agressivo, é importante conversar. O que você faz com esse sentimento? Não adianta você falar, esse sentimento não existe. Ele existe, é um sentimento. É que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com os sentimentos. Então, quando eu sinto isso, eu respiro mais fundo e sigo a vida, ou negocio, ou falo. Agora, é muito importante os pais perguntarem para as crianças, né? E conversarem, porque o que não deveria acontecer é o seguinte, a criança sentiu raiva, o pai comprar a raiva da criança e a criança já resolveu o problema, mas o pai vai na escola e cria confusão e deixa até a criança sem aprender o certo. Né? Inverte os papéis. Inverte, a criança tem que falar, pai, menos. Incentiva mais. Pai, senta aqui e fica bonzinho. Nós temos também, olha aqui, prestem atenção. Não prestei atenção na aula e não estudei, só tirei notas ruins. Não tem a cara desses dois, não. Mas quem sabe, né? Já? Nunca. Olha. Só estudando, né? Com muita força e tirando notas boas, né? O meu segredo para tirar notas altas é sempre prestar atenção na professora. É o jeito mais fácil de você conseguir notas altas. A Maria Júlia ensinando bastante. Eu queria que ela com minha filha. Vocês estão vendo a Maria Júlia. Parabéns, viu? E você, Enzo? Pra mim, Vou baixar a plaquinha pra ver o seu rostinho. O meu segredo
é ficar olhando nas letras. Daí eu já consigo fazer tudo e ganho nota 10. Eu não posso tirar abaixo de 9. Olha! Muito Coisa bom. boa. Essa criançada demais. Tem que Tirar estudar. notas boas na escola, acho que a dica deles foram muito importantes, né? É prestar Prestar atenção na professora e na tarefa, né? Essa é a dica. Mas também a gente sabe que tem muita criança que não tem a prática do prestar atenção. Os pais precisam ajudar a criança a entrar nesse ritmo de prestar atenção. Até prestar atenção é uma coisa que a gente aprende, né? Tem que ensinar, porque a gente não nasce sabendo. As crianças são muito dispersas. Então, em casa, quando a criança vai fazer um joguinho com a família, ou em casa, quando a mãe está conversando, e tem que falar para a criança, ó, para um pouquinho, presta atenção agora em mim. Então, a criança vai prestando atenção no pai, na mãe, na avó, na tia, na madrinha. E daí ela vai treinando a sua capacidade de prestar atenção. E a sua paciência para prestar atenção. E os pais também lembrarem, né? Na hora que estiver na mesa, desliga o celular, deixa longe, para também ter atenção ali, né, para os filhos, né? Quando a gente está ensinando a criança a ter atenção, quanto menos coisas para distrair, é melhor. Né? Então, vai estudar. E daí, em cima da mesa de estudo, tem lápis de cor, tem brinquedo. Olha, não vai prestar atenção na matéria com tantos atrativos deliciosos em volta, né? Então, na hora de estudar, se vai estudar aquilo, é aquilo que está em cima da mesa. Tirar os brinquedos para ajudar a focar a atenção. E agora a gente estava falando de atenção e como lidar com uma criança hiperativa. Vocês na sala, vocês são muito agitados? Tem algum colega que às vezes é muito agitado, que até atrapalha o andamento da aula? Assim, tem colega agitado na minha sala, mas eu não costumo me agitar muito, assim. Você presta bastante atenção, você já falou pra gente. E o Enzo? Nunca também? Nunca foi de ficar, sair andando pela sala, conversando com um, conversando com o outro? Também é bem focado. Olha, estou gostando de ver esses dois. Como lidar com crianças hiperativas assim? A criança hiperativa, ela precisa de mais atividades que os outros para conseguir ficar focada em alguma coisa. Ela tem um tempo de ficar focado muito reduzido. Então, é importante que os professores também saibam que tem que mudar um pouco de atividade. Às vezes, a atividade é muito longa. Para uma criança que tem um pouco mais de hiperatividade, é muito difícil. Né? Então, o professor tem que saber lidar, os pais precisam orientar a escola, falar, orientar o próprio aluno. Olha, você tem essa característica. E daí a pessoa que tem hiperatividade, também sabendo que tem, ela vai conseguir se controlar um pouco mais. Né? Agora, uma criança realmente com hiperatividade, ela precisa ser orientada, a professora, a escola. O que eu vejo é que às vezes não há esse diálogo da família com a escola. Então a família também não explica e daí quer cobrar da escola uma coisa que não explicou para a escola. Então eu acho que realmente a família precisa dar as mãos para a escola e a escola dar a mão para a família. Né? Porque toda vez que a gente vê a escola e família dialogando e criando um projeto para atender as diferenças das crianças, o seu filho é assim, o filho do outro é diferente, um é mais concentrado, um é menos. Então, é necessário ter essa flexibilidade de entender, não é acusar a criança, você não presta atenção em nada, você é um problema. Não, cada um é um. Agora, é importante dialogar com a criança e dialogar com a escola. Não colocar só a responsabilidade na escola, né? É um conjunto, né? Porque não é culpa de ninguém, é a diferença de cada um. Cada um aqui tem um jeito de ser e a gente tem que aprender a se respeitar. Na sala de aula, cada um é um. Né? Como a Maju falou, tem um amigo que é mais agitado, eu não sou tanto, mas cada um é um. E daí, assim, como a gente lida com as diferenças, né? A família, às vezes, tem 2 filhos e compara. Isso também não é legal. Nós temos, por exemplo, também a dificuldade dos adultos, né? Eles falavam de foco e atenção, mesmo na missa, por exemplo, é um exemplo, como as pessoas dispersam muito rapidamente. Então, se nós, os adultos, não dermos esta
realmente Exemplo. inspiração para as crianças, exemplos, como é que as crianças vão também replicar, vão aprender. Por isso que aqui no Santuário nós temos esse projeto bonito, né, de trabalhar com as crianças, a espiritualidade, o convívio, os valores, o estar em comunidade, né? Então, Raquel, fale um pouquinho, né, desse projeto e convide também as outras mães e pais, avós que ainda não sabem ou não participam desse projeto. No Santuário, a gente sempre tem essa preocupação que tem aqui o programa Família dos Devotos, de levar para as famílias um apoio na educação das crianças. Seja um apoio de material para os pais, como também para as crianças. E daí a gente tem o projeto Devotos Mirins, que ele vem a pedido das famílias como um projeto para ajudar na formação e na evangelização das crianças. Eu costumo falar que fé a gente não improvisa. E daí, assim, a criança precisa aprender, a criança tem que fazer um caminho para se ter maturidade de fé. E o projeto Devotos Mirins envia para a casa do devoto, que é cadastrado na família dos devotos, mensalmente um material que vai ajudar a criança e a família a realmente fazer um caminho de maturidade da fé. Olha, Raquel, A gente está mostrando, né? Até dos materiais é a revistinha. Esse mês, inclusive, está especial por causa do Dia dos Pais, né? Então, as crianças que receberem a revistinha em casa, tem até um cartão que podem, né, retirar, enviar para o pai, colocar a mensagenzinha dela, fazer, de repente, um desenho, né? E dar para o pai, muito bacana. Essa revistinha é mensal, eu vou dar um spoiler aqui, nós estamos preparando uma Bíblia, né? Uma Bíblia dos Devotos Mirins, que é toda colorida, que é um texto mais fácil também para as crianças terem contato com a Palavra de Deus. Em breve, viu? Todos vocês fazem parte aí desta campanha tão bonita dos Devotos Mirins, que é uma família também, Mirim, dos Devotos Mirins, vocês vão ter esta Bíblia em mãos. Enquanto isso, né, participe, ligue 0300 210 1210, inscreva sua criança, o seu neto, o seu sobrinho, o seu filho, é muito importante. Ele vai receber também este material, que não é coisa de vender e comprar, não, é instrumento para evangelização, para ajudar você também a cultivar esses valores no coração dessas crianças, que são o presente e o futuro da nossa igreja. Espero que seja uma igreja melhor do que a nossa, precisamos cultivar agora. Muito bem, Raquel, olha, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua presença e também eu que agradeço, todo o seu esforço pela evangelização das É crianças. um prazer, é uma alegria. Enzo, muito obrigado Obrigada, de novo, hein? Obrigada, muito obrigado Enzo, pela sua Maria participação. Júlia. Maria Júlia, olha, quem sabe vocês vão ser apresentadores aqui no futuro, né? Falam muito bem, não é isso? Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Muito bem. Obrigada pela participação de vocês. Venham mais vezes. Eu quero mais perguntas. Mais perguntas, mas mais uma pergunta só, diretora, antes de terminar. Vou perguntar para você. Vamos lá. Você já mentiu em casa e para a professora para conseguir, de repente, entregar uma tarefa fora da data? Você precisava entregar na quarta-feira, você esqueceu. Aí você mentiu para a professora, para sua mãe, para só entregar na quinta-feira? Nunca mentir, é coisa. Muito assim, bom, criançada, muito nada bom. de mentir, hein? Já aprendemos aqui com o Enzo, com a Maria Júlia. E muito obrigado, né, realmente, também por você estar participando aí conosco. E vamos rezar para que nós possamos criar um ambiente de evangelização muito bonito.